Amigo de Deus, caminhar, Senhor, em sua luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, amados irmãos. Hoje, dia 3, quarta-feira, onde estamos aqui para cultuar o nosso Deus em espírito e em verdade. Hoje é culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mas também com uma palavra poderosa que, através do pastor Odias, vai ser assim pregada. Que Deus possa usar ele poderosamente e agradecer a todos os amados irmãos que estão nos assistindo. Então, tendo a oportunidade de poder estar no Instagram neste momento, mas que aqueles que não têm Instagram, que depois vai para o YouTube e também pelo Zap, que possamos estar aqui com um espírito de adoração ao nosso Deus, agradecido a Ele por tudo que temos passado e vivido, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que estamos alegres e felizes, e graças a Deus por tudo que tem nos feito o Senhor. Eu passo agora a palavra à irmã Elisama, onde a mesma está com a oportunidade de estar orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecendo, Senhor, por mais um dia estar aqui em reunião com os irmãos. E mesmo ao longe, nós estamos reunidos, Senhor, para louvar e agradecer pelo teu santo e maravilhoso nome. Te pedimos bênçãos especiais nessa noite. Usa o pastor, Senhor, com a tua palavra. Amém. Abençoa os pedidos que vão ser feitos. Tende misericórdia de nós, Senhor. Amém. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a todos a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 18 ao 23. Mateus, capítulo 13, do 18 ao 23. Creio que todos acharam. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia e ao
perseguições e há perseguições por causa da palavra. Logo se escandaliza. O que foi semeado em espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as facções das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutificará e produzirá 100, 60 e a 30 por 1. Amém? Amém. Que possamos guardar a porção lida em nossos corações. Vamos agora para o nosso pedido de orações. Eu vou iniciar também com o pedido e assim sucessivamente. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nessa noite de podermos estar aqui louvando e cultuando a Ele, o Espírito em verdade. Agradecemos a Ele por Ele ter nos sustentado. O pão de cada dia Ele tem colocado na mesa de cada um de nós. Nós somos felizes porque o nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? É por isso que nós estamos aqui louvando e cultuando a Ele em Espírito em verdade. Passar a palavra para a Genilson agora. Boa noite. Valeu. Quero agradecer a Deus pela minha salvação, pela minha família e por estar aqui novamente cultuando ao Senhor, dizendo que Ele é bom. Agradecer por todos que estão assistindo agora e aqueles que não podem estar assistindo, que estão trabalhando. Que Deus abençoe cada um deles. E essas nossas nações que estão aí nessa doença, que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Irmão, pastor Luiz. Estamos sempre agradecidos a Deus pela bondade que Ele tem para cada um de nós. Nós sabemos que não merecemos nada do Senhor, mas Ele, com seu infinito amor, nos cobre de graça, de amor, de perdão, de misericórdia. E isso é motivo da gente estar aqui hoje para cantar, louvar, engrandecer, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Já estamos há quase 80 dias sem trabalhar, todo mundo enjaulado de alguma forma em suas casas, presos sem poder sair, muitos angustiados. Mas Deus está dando o suporte para que a gente atravesse esses dias difíceis. E isso é motivo de dar graças a Ele. Eu quero agradecer ao meu bondoso Pai eterno que está sempre com a sua mão poderosa sobre cada um de nós. É difícil passar por momentos assim, mas estamos passando. Deus está nos sustentando, está nos orientando, está nos guardando, está do nosso lado cada dia que amanhece e cada noite que escurece. Louvado seja o nosso Deus. Eu só tenho a agradecer. Quero que os irmãos continuem orando para que os nossos cultos continuem de pé. Há uma promessa do governo para daqui a alguns dias as igrejas poderem abrir e poderem funcionar com 50 pessoas para começar. E a gente fica alegre com a notícia. Isso quer dizer que a nuvem negra está passando. E isso é motivo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Louvado seja Deus para sempre. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele tem derramado em nossas vidas. Agradeço a Deus pela salvação que Ele me deu através do seu Filho amado. E ao mesmo tempo eu peço aos irmãos que não esqueçam de orar pela nossa igreja, pela nossa nação, pelo nosso governo, porque a gente está vendo aí a situação, tanto da doença como financeiramente. Peço também que ore pelos Estados Unidos, que a gente está vendo que aquilo ali, se não tiver uma misericórdia do Senhor, vai ter guerra ali. Então, vamos orar
por essas nações. Em nome de Jesus. Também quero agradecer por essa noite. Quero agradecer pelo dia que Deus nos concedeu. Quero agradecer pela minha salvação, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, por esse culto maravilhoso, que aqui estamos realizando na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco nesse momento. Passemos pelos momentos difíceis da vida, mas a palavra de Deus diz que tudo concorre para aqueles que amam a Ele. Tivemos uma perca, mas pelo outro lado só alegria, porque eu vejo a minha mulher aqui nesse culto, agradecendo a Deus, onde ela passou um bom tempo e não podia ir para a igreja através cuidando dos senhores, mas hoje ela está livre, ela, graças a Deus, descansou meu pai e descansou ela daquela luta. Gostaria que a igreja continuasse orando pela família de Adriano, pela minha família de André, pela Amanda, orasse por Saulo, Adiel, por aquele bebê que já vem por aí, e eles possam criar aquele bebê no caminho do Senhor e seja uma bênção na vida deles. Amém. Agradeço pelo pastor que eu tenho, agradeço pela presença de todos, que cada dia mais Deus possa ser glorificado e abençoado pela nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 125 diz: que confia no Senhor, sou como um monte de Sião, né? Não se abala, permanece para sempre. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pelo pastor que eu tenho. Para mim é motivo de alegria, pelo ensinamento que ele tem nos dado. Não tem mais que temer, né? A ninguém, porque só a Deus. E eu acredito que tudo que está acontecendo é devido da Bíblia, na palavra de Deus, porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. E dou glória a Deus por isso, porque estou forte e firme na presença de Deus. Obrigada a Deus por tudo, pelo pão de cada dia, que nunca há de faltar na minha mesa, porque Deus é fiel com o povo dele. E as irmãs continuam orando por mim, para que Deus me dê força a cada dia mais, para eu ir à casa do Senhor. Graças a meu bom Deus, não me desanimei nem um dia. Por 2 anos e meio, não desanimei nem um dia. E eu confio no Senhor, que não há de me desanimar da presença de Deus, porque o Senhor é firme e forte nas nossas vidas. Amém. E não há de falhar nas nossas vidas, que Ele é fiel. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Eu convido a todos que possam abrir seus cantores cristãos no hino de número 176, Tempo de Ser Santo. 176 do cantor cristão, onde todos estão com a oportunidade de louvar o nosso Deus. Tempo de ser santo, tu és tomar, viver com teu mestre, ser
o Senhor toca a oportunidade, pastor Dias, de assim estar orando pelos pedidos que foram feitos e pelos aqueles que os irmãos também fizeram os pedidos em casa. Deus sabe todas as coisas. O pastor Dias vai falar alguns que foram anotados. Eu sei que teve mais, mas Deus conhece todas as coisas. Vamos orar nesse momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Os irmãos estão enviando os seus pedidos de oração. A irmã Fernanda está pedindo oração pelos pais que estão enfermos. Vamos orar pelos pais da irmã Fernanda. Aqui alguém pediu para orar por todos os desempregados. Não é fácil, viu, irmãos? Não é fácil estar desempregado no momento desse, né? Orar por todos os enfermos. Temos um bom número de pessoas enfermos, não só na igreja, mas também de amigos, de parentes. Vamos orar por todos. Orar por toda a família de Deus. Muito bom. Vamos orar pelas famílias. Todas as famílias. Aqui é um pedido de... Aqui tem um momento de agradecimento a Deus por todos os irmãos que foram recuperados do coronavírus e aqueles também que não são evangélicos, que de alguma forma Deus cobriu de graça. E foram curados. Muitos já estão em casa, muitos já estão agradecendo a Deus pela bênção de estar bom, poder viver ainda muitos dias. Ninguém quer morrer, porque viver é bom. Quem faz a vida somos nós. Deus dá a vida e a gente faz a vida, faz acontecer. Vamos agradecer a Deus. Querido Pai, Deus amado, nós estamos aqui nesta noite em Tua presença, agradecidos a Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Queremos, ó Pai, pedir ainda por aquelas pessoas que não se recuperaram ainda, com outros que estão passando um momento difícil de desemprego, com outros que estão vivendo um momento de tristeza na família, pela perda de algum ente querido. Senhor, conforta o coração do Teu povo, ajuda aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, mas que de alguma forma Deus lhe respeita, pede oração. Pai, cobre Tua mão poderosa, Tu não faz exceção de pessoas, Tu está sempre de ouvido aberto por aquelas pessoas que são carentes, necessitadas. O Senhor tem demonstrado um Deus bondoso, caridoso, cheio de compaixão para com o povo. Amém. Queremos, Pai Santo, lhe agradecer por isso e pedir também que o Senhor possa abençoar esse povo, abençoar as nações que estão vivendo um momento difícil, abençoar, ó Deus, o nosso presidente. Não é fácil ser presidente de uma nação dividida entre partidos, entre aqueles que são favoráveis e aqueles que não são. É uma guerra emocional. Ó Deus, sustenta aquele homem lá na frente do nosso país, para que haja paz na nossa terra. Pai Santo, queremos lhe pedir pela igreja. Estamos com uma oferta aí, já uma previsão de começarmos o culto, ó Deus. Há uma restrição de pessoas para estarem ali na Tua casa. Senhor, nos dá sabedoria para que os irmãos não fiquem assim tristes porque não foram convidados, não foram nomeados para assistir os primeiros cultos. Senhor, toma a direção, a gente faz tudo debaixo da Sua graça e da Sua vontade. Amém. Ajuda aqueles irmãos a compreenderem, ó Deus, que todos não podem estar juntos. Há uma ordem do governo para que seja um número pequeno, para que os irmãos possam ficar alegres com o número daqueles que vão estar presentes. E que Tu possa nos guiar em tudo, Pai Santo. Estamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua vontade. Nos dá sabedoria para guiar o povo. Amém. E agradeço por esse momento que o Senhor nos concede aqui na minha casa. Aqui que o Senhor nos abençoou, Deus. Essa casa não é minha, essa casa é sua. Essa casa é uma casa de oração. É uma casa, Deus, feita com graça, com misericórdia, para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo esse culto. Senhor, seja conosco, nos orienta, nos guarda, nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.
Agradecido a Deus por tudo e pelos pedidos que foram feitos e pelas orações do pastor Dias. Mas aqueles que não fizeram seus pedidos, que estão em oculto, Deus sabe todas as coisas, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, a nossa circunvizinhança, o irmão Fernando que está nos assistindo, e os amados irmãos que estão também nos escutando aqui próximo da casa do pastor Dias. Que possa ser alcançada pela palavra que vai ser agora expressa pelo pastor Dias, que ele seja usado pelo Espírito Santo a falar aos nossos corações. Pastor Dias, está com a oportunidade. Nós vamos trazer uma palavra dessa noite, uma palavra forte, e Deus demonstra o amor dele, também corrigindo os crentes, também notificando os crentes para que possam dar dentro da sua santa vontade. Nós devemos observar a palavra de Deus naquilo que Ele fala para nós, naquilo que Ele traz para nós, porque Ele quer e Ele deseja que cada cristão, cada pessoa que um dia aceitou Jesus Cristo como Salvador, pudesse andar em retidão, em santidade, em amor, em novidade de vida. E aí Cristo notifica uma igreja através do seu servo, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14 até o versículo 22. A carta escrita por João, o evangelista, notificada por Jesus Cristo, e ele diz assim, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ainda dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, se zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus queridos irmãos, nós queremos dar algumas informações a respeito desse texto bíblico. A palavra de Deus nos informa que nosso Senhor Jesus Cristo estava incomodado com uma situação que estava havendo no seio da igreja de Laodiceia. E essa pequena mensagem, ela é endereçada a todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas. Somos tendentes a valorizar muitas vezes as coisas dessa vida, as coisas aqui deste mundo. E Deus tem cuidado de nós. Por isso Ele notifica a igreja em Laodiceia, manda uma carta para a igreja, para que os crentes daquela igreja levem a sério a vida
espiritual. Estamos vivendo o mesmo contexto do dia de hoje. Existem muitos crentes dentro das igrejas e muitas igrejas na nossa época que estão vivendo dentro dessa situação. Muitas vezes não estão levando a sério o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas entrar numa igreja, é uma vida diferenciada no mundo, é uma vida espiritual que traga alegria, satisfação, para que Deus olhe para a gente e fique feliz com a nossa condição espiritual nesse mundo. E é interessante, irmãos, que Jesus Cristo manda notificar a igreja, manda falar para a igreja. Em primeiro lugar, ele chama atenção ao anjo da igreja. O versículo 14 diz: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve para o anjo, aquele que está na direção da igreja. A palavra anjo aqui, as pessoas não entendem bem, não é um anjo no sentido literal. Anjo aqui é o mensageiro de Deus. A palavra anjo na Bíblia é endereçado para os mensageiros que traziam do céu alguma notícia, alguma coisa que Deus quisesse que acontecesse, como veio o anjo Gabriel e falou para Maria que ela ia ter um filho, e como veio para Agar o anjo, e como veio até Moisés o anjo, e como veio para o apóstolo Paulo e para outras pessoas notificar alguma coisa em relação àquilo que Deus quer que faça ou que aconteça. O anjo aqui não é um anjo nesse sentido literal, que descia do céu, aquele homem de branco, que descia e subia e desaparecia. Não, o anjo aqui é o pastor da igreja. Anjo é aquele que traz uma mensagem, é aquele que é o mensageiro de Deus. Ele notifica em primeiro lugar o anjo da igreja, escreve para ele, o homem da igreja, aquele que está na direção, é ele que vai prestar contas a Deus pela igreja, pelos crentes, pela forma de viver. Por isso que muitas vezes alguns irmãos me acham assim, durão, o pastor é durão, o pastor é exigente. É porque a responsabilidade que nós temos como pastor diante de Deus é muito grande. A Bíblia diz: ai dos meus pastores que cuidam das minhas ovelhas relaxadamente. Nós temos diante de Deus essa obrigação de cuidar. Aqui ele notifica em primeiro lugar, no versículo 14, o anjo da igreja, primeiro para ele. Em segundo lugar, é notificado uma coisa interessante. Cristo, quando manda João escrever para a igreja, ele deixa claro quem é que está mandando a carta. No versículo 14, ele diz aqui, ele diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isto diz, quem é que está falando? O Amém. A testemunha fiel e verdadeira que foi Jesus Cristo, desde que entrou no mundo até o dia que subiu ao céu. Ele não mudou, ele foi fiel, ele foi verdadeiro. O princípio da criação, ele estava no princípio lá com Deus criando. Ele notifica a igreja: olha gente, quem está falando aqui é o Deus Filho que veio ao mundo. Às vezes as pessoas ficam muito desejosas de ouvir Deus falar e pede para alguém na igreja se levantar e dizer que Deus está falando, e alguém se levanta e diz: eu sou Deus, estou falando para ti. Gente, não se deixe levar por essas coisas. Deus fala pela palavra hoje. Amém. Paulo disse: antigamente Deus falava pelo profeta, pelos pais, mas hoje fala através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus desce do céu, vem a esse mundo e fala diretamente, sem precisar de intermediário. Aqui, ele mesmo pede a João, o evangelista, para notificar 7 igrejas na Ásia que estavam vivendo fora da sua vontade. E aqui ele notifica a igreja. Eu quero que você saiba quem está escrevendo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos entender, porque é Deus falando para a gente. Amém. Jesus Cristo disse:
porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, 17. Jesus Cristo está aqui dizendo para João escrever. Diga quem está mandando escrever, quem está falando, quem está notificando a igreja. Em terceiro lugar, ele sabe o que está acontecendo no meio da igreja. Versículo 15, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Ele está dizendo: eu sei quem são vocês, eu conheço vocês, embora vocês não me vejam mais, porque eu sou um espírito agora. Ele, quando subiu ao céu, ele voltou a ser o que ele era antes, um espírito poderoso, como Deus é espírito, como o Espírito Santo é um espírito. Jesus também é um espírito. Ele veio ao mundo, então ele tomou forma de homem, mas ele é um espírito. Ninguém consegue ver, mas ele está dizendo: eu vejo, eu sei quem são vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei da tua vida, eu sei a maneira que você está vivendo, eu sei dos seus pensamentos, eu sei do seu coração, como é que você vê, como é que você pensa. Ele está dizendo para a igreja: eu conheço as tuas obras. E ele diz que você está aí na igreja, não é frio, nem é quente, você é morno. E porque você não é frio nem quente, eu estou com vontade de vomitar você. Você está me dando náusea, está criando um problema, você está fazendo o meu estômago embrulhar, porque Deus não gosta de coisas erradas dentro da igreja. Ele é o chefe da igreja, ele é o dono da igreja, ele criou a igreja com propósito. Eu posso entender aqui que 3 coisas foram notificadas para a igreja. Primeiro, o pastor da igreja. Segundo, ele notifica quem está escrevendo. Terceiro, ele diz que sabe o que está acontecendo dentro da igreja. E por último, ele mostra a sua posição diante do pecado da igreja. No versículo 15, a parte C, 15C, ele disse: quem dera se fosse frio ou quente. No versículo 16 ele diz: assim porque és morno, assim porque você não tem uma posição de crente, assim como você está em cima do muro, você não sabe o que quer. Ele diz aqui: então, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é que Deus quer nos ensinar nesta noite? O que é que Deus quer para a gente aprender aqui, para mudar de vida, para ter uma vida melhor, para alegrar Deus, para surpreender Ele? Eu aprendo que Deus há de vomitar os mornos. Isso é justiça de Deus. Tem muita gente achando que Deus não vai castigar, Deus não vai fazer isso. Ele está dizendo: eu vou vomitar vocês, eu não suporto mais, eu não aguento essa situação. E aí, a Bíblia nos mostra claramente a posição de Jesus Cristo, que representa aqui, ele toma como referência uma coisa que havia na cidade de Laodiceia. É interessante que Deus sempre falou de uma forma, Nathalie, que o homem pudesse compreender. Deus nunca falou que o homem não compreendesse, nunca falou numa língua que não se entendesse. Cristo, quando vai falar com as pessoas que chegam, ele fala das coisas mais simples que tem. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem não conhece pão, quem não sabe o que é pão. Ele diz: eu sou a água viva. Quem não sabe o que é água? É a maneira de Deus se expressar dentro da nossa limitação humana para explicar as coisas espirituais. Ele diz aqui que nós somos, que os crentes lá da igreja eram mornos. Era uma situação que estava acontecendo. A cidade de Laodiceia, ela era abastecida com água que vinha de uma outra cidade. E lá
no local onde havia água, descia na gravidade, através de tubos. Eu tive a felicidade de acessar a internet, procurar a cidade de Laodiceia e ver os tubos ainda quebrados daquela época e a água ainda descendo. No local onde a água era armazenada, havia muitos terremotos. E porque havia terremotos, ali havia uma água térmica muito quente. E ela descia até a cidade de Laodiceia. Nesse inteirinho entre a cidade de Colossos e a outra cidade que havia lá, que no momento eu esqueci o nome, quando ela descia até a cidade de Laodiceia, a distância fazia com que a água ela ficasse mais fria, ficasse morna. E a água tinha uma coisa também, quando ela chegava na cidade, ela não era uma água doce, nem era uma água salgada. Por isso que ele faz referência. Eu quero que você decida o que você é, se você é quente, se é frio, se é doce, se não é. A água era salobra. Então, quando alguém bebia água ou tomava da água, dava ânsia de vômito, porque até medicinalmente a água quente é boa e a água fria é boa para se tomar e para tomar banho também, mas a água morna serve na medicina quando alguém quer vomitar, ele toma água morna e ele vomita com mais rapidez. Considerando essas coisas, Cristo falou que a igreja era como aquela água morna, era uma água que dava vontade de vomitar. E era uma maneira deles se expressar para os crentes daquela igreja como eles eram. É uma filosofia de vida que ele leva. É uma figura de palavras que Cristo quer mostrar, de entendimento, como ele fez muitas vezes com outras coisas, mostrando a semente, mostrando a ovelha, o pastor de ovelha. Tudo é figurativo, biblicamente, para facilitar assim a aprendizagem das pessoas. Aí Cristo está falando dos crentes mornos, como a água da cidade era morna, como aquela água era imprestável, assim a igreja estava com alguns crentes também imprestáveis. E aquilo causava náusea nele, vontade de vomitar, como as pessoas tomavam água e tinham também vontade de vomitar. Cristo aqui considera, certo, que os crentes devem tomar uma posição. Que os crentes devem buscar um meio de mostrar o que ele é. No dia que ele aceita Cristo, ele não pode ficar dividido. Jesus Cristo falou que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar outro, ou vice-versa. Crente tem que ter posição. Crente morno é aquele que não sabe o que quer, não sabe o que é. Aquelas pessoas que são mornas. Você gosta de galinha? Mais ou menos. Você gosta de feijão mulatinho ou feijão? Os dois servem. Ele não sabe o que quer. Ele não é definido. Crente que é crente definido. Pessoas que sabem o que quer, que fazem uma avaliação da sua vida. Aí ele faz uma figura do que está acontecendo ali. Jesus toma um exemplo de alguns crentes naquele local que são mornos. É interessante que a gente começa a olhar a Bíblia e ler esse texto bíblico, e o que é morno? Espiritualmente falando. Eu fiz até separei aqui, para não esquecer, uma avaliação entre a questão de ser morno. Ser morno é aquele crente que é mundano. Ele não é aquela pessoa que, quando se converte, quer estar em todos os cultos, ora todo dia, vive procurando um lugar, uma igreja, para poder cultuar, porque não sabe ficar quieto. De manhã bem cedo ele ora, de noite ele ora, fica esperando o culto do domingo, da quarta-feira, vai para a união de senhora, para a união de homem. Ele não para, ele está quente, ele está fervendo, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Esses são os crentes, quando começam o evangelho, ele veste a farda de crente, bota uma Bíblia debaixo do braço, sai evangelizando, e com o tempo ele vai esfraquecendo, vai esfriando e vai se tornando uma pessoa sem saber o que quer. E isso é causado pelo mundanismo.
E o mundanismo, irmão, não é somente beber, fumar, jogar, dançar, se prostituir, não. Não é notificado que a igreja fazia essas coisas. A Bíblia nos mostra aqui que a igreja só fazia uma coisa. Ele se envolveu com o mundanismo. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Quando o imperador Antíoco Epifânio, ele tomou posse e ele foi lá em Laodiceia com a esposa, que era o nome de uma cidade, antigamente era Dióspede. Não era, a cidade não era chamada Laodiceia, era Dióspede o nome da cidade. E a esposa do imperador, a Laodice, ela gostou muito da cidade, porque embora fosse uma cidade assim, mas era uma cidade bonita, bem arquitetada. E o imperador queria dar o nome da cidade à esposa. E para que o povo aceitasse que o nome dela fosse dado à cidade, porque era nome de um deus, o Zeus, lá da antiguidade, eles não deixavam, porque havia ali uma religião que adorava aquele deus, e era difícil trocar o nome da cidade. E o imperador aí começou a fazer investimento na cidade. E ele trouxe pedra de mármore, ele construiu jardins suspensos, ele fez faculdades, ele fez muitas coisas na cidade, ele armazenou muita coisa para o povo viver ali de sobra. E aí ele trouxe uma fábrica para dentro da cidade, que era de tecido negro, fabricada com a pele do carneiro ou da ovelha negra. Era um tecido muito caro. E ali o povo começou a enriquecer, a ficar próspero. Era de uma forma tal que a cidade de Laodiceia ficou conhecida no mundo inteiro naquela época. Era uma das cidades mais ricas depois de Roma, era a cidade de Laodiceia. E aí ele botou o nome da cidade, o nome da esposa, para homenagear ela. Era Laodice ou Laodiceia. Para que ele pudesse tirar o nome de Dióspede para Laodiceia, ele teve que investir muito, ganhar as pessoas através de dinheiro, de fazer coisa para eles, fazer praças, fazer isso, fazer aquilo, para poder conquistar o povo. É aquela questão, toma lá da cá. E aí o povo começou a se envolver com o mundo. Até então eles não eram mundanos. Eles começaram a sair de casa e ir para os teatros, que não tinha naquela época lá quase. E começaram a viver uma vida boa, enriquecendo, vendendo muito tecido negro. E depois ele fez uma fábrica de um colírio, que era um pó que se colocava no olho naquela época, muito caro. Vendia para toda a Europa. Eles estavam riquíssimos, é por isso que ele diz: somos ricos, não temos falta de nada. Veja o que é que o texto diz aqui. O versículo 17, ele diz no 16, Cristo fala: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ainda dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Eles estavam dizendo que estavam ricos, abastados, tinham casas, carruagem, dinheiro, uma vida boa, e aquilo levava eles a serem mundanos, a não se preocupar mais com o evangelismo, não ir mais para a igreja, não querer mais ler a Bíblia. Ele era envolvido muito com as coisas do mundo, com os teatros, com aquelas coisas que existiam naquela época. É o que está acontecendo hoje. O pecado do mundanismo, ele é tão forte que ele mata aos poucos. Você já viu a erva daninha? A erva daninha, quando ela começa a crescer no meio de algum lavoura, ela vai aos poucos, ela vai tomando. E se você não limpar rápido, não cortar, ela invade e ela mata as plantas. Você já viu quando um toureiro vai para a arena, o boi é forte. Eles pegam um boi forte e bravo. E aí o boi vem para cima do toureiro, e o toureiro fica com aquela capa vermelha, e ele incita o touro. O touro vem de encontro a ele, e ele vai até cansar o touro.
E cada vez que o touro passa, ele enfia uma espadinha lá no touro. E volta de novo, e o touro vai ali, e ele começa a sangrar nas costas, ele começa a sangrar, e o touro não tem mais força. E aí, quando na última volta que o touro dá, ele crava a espada no lugar mortal do touro. O pecado do mundo indígena é assim, ele mata aos poucos. É um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã. Já notou que todo mundo hoje tem a Netflix? Todo mundo tem. Tem gente que não tem dinheiro nem para comer, mas tem uma internet em casa e tem a Netflix. E você assiste um filmezinho hoje, assiste outra amanhã, e volta da igreja nas carreiras, e quer assistir de novo, e quer assistir uma novela, e quer assistir um jogo de futebol, e quer ir para um clube, e quer ir para lá, e quer ir para cá, e daqui a pouco você não vai mais para a igreja. Você perde o estímulo de ir para a igreja. Isso é o mundanismo, é o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Ele começou a se envolver com o mundo, e começou a se envolver, um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã. Isso não é nada demais, eu não vejo nada demais nisso, como estamos vivendo na época de hoje. E os crentes se tornaram mornos, sem alegria, sem esperança, sem amor, sem desejo de ler a Bíblia, sem desejo de orar. Quantos crentes estão vivendo esse padrão hoje de vida? Quantos crentes não têm mais vontade de orar? Quantos crentes não têm vontade de ler a Bíblia? Quantos crentes não têm vontade de ir para a igreja? Quantos crentes não gostam de evangelizar? Quantos crentes, gente, estamos vivendo a igreja de Laodiceia na nossa época? E tem muitas pessoas que dizem: eu sou abençoado, tudo Deus me dá. Do mesmo jeito que eles disseram lá, ricos somos, não temos falta de nada. E Cristo manda dizer à igreja lá: vocês são pobres, miseráveis, nus. Eu aconselho que vocês comprem ouro provado e enriqueça com as coisas espirituais, porque no dia que você morre, você não leva nada desse mundo. Você é um pobre, você é um miserável. É Jesus falando para uma igreja que ele amava. Olha para você, meu irmão. Como é que está a sua vida? Você ainda tem vontade de vir para a igreja? Tem crente que não está nem aí. Passa um mês, 2, 3, 4, não vai à igreja. O que é que está acontecendo com você? Tem crentes que não leem a Bíblia. Vai fazer 3 meses que você está em casa. Quantas vezes você já estudou a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já orou? Quantas vezes você já ligou para um amigo, já pregou o evangelho? Você tem tempo. Morno. Morno é aquela pessoa que se tornou mundana. Muitas vezes a gente só acusa o que está bebendo, o que está jogando, o que está formando, o que está adulterando. E muitas vezes, muitas pessoas são piores. São frios, gelados. Jesus está chamando a atenção da igreja. E é de doer o coração quando Cristo diz para a igreja a igreja dele: eis que eu estou à porta e bato. No versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus querendo entrar na casa de crente. Tem casa de crente que não tem mais espaço para Cristo. Cristo está dizendo: eu quero entrar na sua casa, eu quero mudar. Mas Cristo é gentil, ele não invade. Quem invade é o diabo. Ele bate, deixa a gente abrir a porta. Ele diz: se você abrir, eu vou mudar a sua vida. Você vai ver. Você vai ser um crente melhor. Você vai ser um crente mais espiritual. Você vai ser um marido melhor. Você vai ser um filho melhor. Você vai ser abençoado. Amém. Essa mensagem é para todas as igrejas de todos os tempos. Tomando referência à igreja de Laodiceia. Tem muitos crentes que são pobres, cegos, nus. Tem tudo e não tem nada. No dia que morrer,
É lamentável. Não deixe Jesus vomitar você. Ele chama a atenção. Aqui não há perda de salvação. Aqui há pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo dentro da igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Que possamos meditar na palavra. É uma palavra forte, mas necessária para a igreja. Que possamos guardar a porção lida em nossos corações e o que foi pregado. Não só botar, não só ficar como ouvinte, mas colocar em prática em nossas vidas. Eu convido a todos que possam abrir seu cantor cristão no hino de número 300. Hino do cantor cristão, de número 300, que tem como título Tudo por Cristo. O Salvador bendito, sempre desejo ser livre do mundo iníquo, quero também viver, quero viver pra Cristo, tudo me dedicar. Quero renunciar, quero servir a Cristo, de prontidão estar, outro na paz, na luta, pronto para trabalhar. Quero viver para Cristo, tudo me dedicar, tudo por Cristo, tudo, quero renunciar, quero ficar com Cristo, sempre com Ele andar, seja na vida ou morte, seja no eterno lar. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, quero renunciar. Quero aceitar-me tal como sou, Senhor. Venho entregar-me agora, sou teu Redentor. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, quero renunciar. Amém. Nós queremos fazer um apelo para você, meu irmão. Está chegando a hora de voltar para a igreja. Você precisa olhar para você. A gente sabe que a gente tem nosso momento de lazer, nosso momento que a gente tira para descansar, para estudar, para trabalhar, para ganhar a vida. Deus não quer que você pare. Continue fazendo essas coisas. Mas não esqueça uma coisa. A igreja lá esqueceu Jesus. Esfriou na fé. Você pode viver uma vida boa aqui, sem esquecer que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Amém. É isso que a gente tem que entender. Somos seres humanos. Nós precisamos de todas essas coisas. O próprio Cristo admitiu isso. Quando ele fala lá em Lucas capítulo 12. A gente precisa entender isso. Agora olha para você. O que é que tem sobrado para Deus na sua vida? Deus lhe abençoe. Amém.
Agradecemos a Deus por tudo que foi feito aqui, pelo trabalho feito. E também alguns irmãos que eu vou falar aqui, que têm nos assistido, têm nos ajudado também com a obra do Senhor. Enfim, toda a igreja tem feito isso, mas vou dizer alguns nomes de alguns aqui. Irmã Lourdes, irmã Cícera, Cristiano, Léo e Suzana, Luan e Eduarda, o Anderson e esposa, Edson e Amanda, Elisete e Tereza, pastor Pedro, Karina, Aline, Bia, Lindinalva, Everton e Tarsila, Agrailson e Marta, Kleber e Érica, Bruno e Ana, Adriano Costa, Aline e Mariette, Irmã Socorro 1 e 2, são duas, Aldo e Lucicleide, Aldo e Noelle, Rinaldo e Salvina, Sherlaine e família, Ivonaldo e Cardosa, que hoje estão aqui com a gente, o irmão Adriano, que ficou em casa nos assistindo, Evandro e Rosângela. Enfim, tem muitos irmãos da igreja que podíamos até falar mais aqui. Para que também não fique muito extenso, queremos agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer aos irmãos da nossa circunvizinhança também que têm nos escutado. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Graças a Deus por isso, porque a pregação foi conforme a santa e perfeita vontade do nosso Deus. E creio que ela é poderosa e a semente foi plantada. Graças a Deus por tudo, vamos agradecer mais uma vez e vamos orar encerrando para que possamos ter um final de semana, se preparando já para o domingo, onde vamos ter um novo culto, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Eu vou passar a palavra ao pastor Dias, ele vai orar encerrando e os momentos finais. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos. Que o Senhor toma a direção das palavras e faça nascer no coração daqueles que estão ouvindo uma nova atitude. Abençoa cada um de nós. Nos dá uma noite de paz. No nome de Jesus. Amém. Amém.